Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulos do 102 ao 104. O 102 é de 27 de julho de 1900. Veja os ataques à igreja na guerra da China. Encontrava-me toda preocupada por meu miserável estado, especialmente de que este não fosse mais vontade de Deus, considerando como sinal certo o escasso sofrer e suas contínuas privações. Enquanto estava consumindo meu pequeno cérebro nisto, e esforçando-me em sair deste estado, meu sempre bom Jesus, como relâmpago, se fez ver e disse-me: Minha filha, o que queres que eu faça? Diga-me, eu farei o que você quer. Ante esta proposta tão inesperada, não soube o que dizer. Sentia tal confusão de que o bendito Jesus deveria fazer o que eu queria, enquanto que sou eu a que deve fazer o que ele quer, que fiquei muda. Então, ao ver que eu não dizia nada, como o relâmpago fugiu, e eu, correndo atrás dessa luz, me encontrei fora de mim mesma. Mas não o encontrei e girei pela terra, pelo céu, pelas estrelas, e agora o chamava com a voz, e agora com o canto, pensando entre mim que o bendito Jesus, ao ver minha voz e meu canto, ficaria ferido e com certeza o encontraria. Agora, enquanto girava, vi a mudança cruel que se continua a fazer na guerra da China. As igrejas demolidas, as imagens de Nosso Senhor lançadas por terra. Isto é nada ainda. O que me deu mais espanto foi ver que, se agora o fazem os bárbaros, os leigos depois o farão os bárbaros, os leigos, depois o farão os falsos religiosos, que desmascarando e fazendo-se conhecer quem são, unindo-se com os inimigos abertos da igreja, darão tal assalto, que parece incrível à mente humana. Oh, quantas mortes mais cruéis ainda! Parece que eles juraram entre eles terminar com a igreja, mas o Senhor tomará vingança deles, destruindo-os. Por isso, sangue por uma parte e sangue pela outra. Então me encontrei dentro de um jardim que me parecia que era a igreja, e dentro havia uma multidão de gente sob o aspecto de dragões, de víboras e de outros animais enfurecidos, que, devastando aquele jardim e logo saindo dele, formavam a ruína das nações. Enquanto via isto, encontrei o meu amado Senhor nos meus braços e disse-lhe: Finalmente deixaste-te encontrar. És tu verdadeiramente o meu amado Jesus? E ele: Sim, sim, sou eu, teu Jesus. Eu queria dizer-lhe que livrasse tantas pessoas, mas ele, não me fazendo caso, todo aflito acrescentou: Minha filha, estou bastante cansado. Vamos para a cama descansar, se queres que me entretenha contigo. E eu, temendo que fosse embora, fiz silêncio, fazendo-o dormir. Logo depois, reencontrado em meu interior, deixando-me reanimada, sim, mas extremamente aflita. Aqui ainda a parte de castigos, ela ainda vê Jesus falando dessa realidade, falando, primeiro falou que iria contentá-la, mas como ela ficou, é interessante perceber, né, que ela ali estava toda lamentosa, toda um monte de palavras a respeito do estado dela, as lamentações e tudo mais, mas no momento em que Jesus aparece de supetão e fala para ela, o que que você quer? Fala que eu vou fazer, fala que eu vou te contentar. Aquilo ali deixa ela tão, meu Deus, como é que a gente vai explicar isso? Não dá nem para explicar direito, mas é como se a presença dele fosse tão potente, fosse tão poderosa, que aniquilava ela de uma forma tão grandiosa que ela ficava sem palavras. Então, se ela tinha tantas palavras para estar ali naquele lamento, e fala uma coisa e fala outra, e aí quando ele chega diante da presença dele, ela fica toda, aquela confusão que ela fala, eu fico tão confusa, aquilo causa uma confusão tão tremenda, porque ela que deveria
estar fazendo a vontade dele, não ele fazendo a dela, que aquilo faz com que ela perde as palavras, que ela perca as palavras, ela fica muda, ela não sabe o que dizer, e aí ele vai embora. Então é interessante pensar que, às vezes, pode ser que ele propositalmente ele faz isso para poder ver se ela ali dá uma quietada. Então ela está tão naquela turbação dos pensamentos, da privação, da falta de sofrimento, e do castigo, e não sei o quê, e aí ele aparece de repente, imagina, se nós, ela já estava naquele costume de ter a presença sensível dele, mas nós, imagina se nós tivéssemos esse contato visível, sensível dele, quem que teria coragem de falar alguma coisa? Acho que a gente ia ficar totalmente imóvel. Ali, a gente seria totalmente embasbacado, a voz ficaria, não sairia, a gente engasgaria e ficaria sem movimento nenhum, sem atitude nenhuma. Eu creio que que foi mais ou menos isso que aconteceu, de ser tão, né, essa presença ser tão envolvente e aniquilante mesmo, porque ele é o poder, ele é a força, ele é a beleza, ele é tudo. E a criatura é nada, então quando ela se dá conta do nada dela, ela fica sem atitude nenhuma, totalmente paralisada. Acho que é isso que aconteceria conosco, se de repente ele quisesse nos fazer essa surpresa. No 103, de 30 de julho de 1900, Luísa detém a espada da justiça. Passei uma noite e um dia inquieta. Desde o princípio me sentia saindo de mim mesma, sem que pudesse encontrar a meu adorável Jesus. Não via mais que coisas que me davam terror e espanto. Via que na Itália se levantava um fogo e outro que se levantava na China, e pouco a pouco, unindo-se, se confundiam num só. Neste fogo via o rei da Itália morto subitamente por engano. E isto era como que um meio para avivar e engrandecer o fogo. Em suma, via uma rebelião, um tumulto, uma matança de pessoas. Tendo visto estas coisas, senti-me em mim mesma e sentia rasgar minha alma, até me sentir morrer, muito mais que não via a meu adorável Jesus. Depois de muito esperar, se fez ver com uma espada na mão, em ato de usá-la sobre as nações. Eu, toda assustada e sendo um pouco atrevida, peguei a espada com a mão e disse-lhe: Senhor, o que fazes? Vê que não. Vê quantas aflições acontecerão se usar esta espada? O que mais me aflige é que vejo que toma no meio da Itália. Ah, Senhor, se apresse, tenha piedade de suas imagens. E se você diz que me ama, poupe-me desta terrível dor. Enquanto dizia isto, detinha a espada com toda a força que podia. Jesus, dando um suspiro, todo aflito, me disse: Minha filha, deixa cair sobre as nações, porque não posso mais. E eu, a tomando mais forte, não posso deixá-la, não tenho coragem para fazê-lo. E ele: Não te disse muitas vezes que sou obrigado a não te fazer ver nada, de outra maneira não sou livre de fazer o que quero. E enquanto isso dizia, baixou o braço com a espada e pôs-se em atitude de acalmar-se de sua ira. Pouco depois desapareceu e eu fiquei com um certo temor. Quem sabe, e talvez sem me deixar ver, me pusesse a espada e a usasse sobre as pessoas. Me puxasse a espada e usasse sobre as pessoas. Ó Deus, que angústia! Ao só me lembrar. Então, é que essa realidade dela segurar a justiça, ela praticamente tomar força a espada da justiça da mão de Jesus. E ele sempre está falando com ela, eu não te faço ver o que as pessoas realmente estão fazendo e o que a justiça está operando, porque você não suportaria. Mas eu não posso me deter, porque Jesus sabe que o bem para muitas almas é somente a cruz que vai alcançar o sofrimento, os flagelos e tudo mais. É interessante observar isso. Mas a Luísa também ali na condição de alma vítima, ela tem, por isso que ele deixa ela privada, porque se ele vem, ela como alma vítima acaba aplacando a justiça e ele deixando de castigar. No 104, 1º de agosto de 1900, a humanidade de Jesus é o espelho da divindade. Castigos. Continua meu adorável Jesus vindo poucas vezes e por pouco tempo.
Esta manhã me sentia toda aniquilada e quase não me atrevia a ir em busca do meu sumo bem. Mas ele sempre benigno veio, e querendo me infundir confiança, me disse: Minha filha, diante de minha majestade e pureza, não há quem possa estar de frente, mas todos estão obrigados a estar por terra e golpeados pelo fulgor de minha santidade. O homem gostaria de quase fugir de mim, porque é tal tanta sua miséria que não tem coragem para sustentar-se diante do ser divino. Então, fazendo uso de minha misericórdia, assumi minha humanidade, a que, atenuando os raios da divindade, é meio para infundir confiança e ânimo ao homem para vir a mim, o qual, pondo-se de frente à minha humanidade, que expande raios atenuados da divindade, tem o bem de poder purificar-se, santificar e até divinizar em minha própria humanidade divinizada. Por isso, tu estás sempre de frente para a minha humanidade, tendo-a como espelho no qual purificarás todas as tuas manchas. E não somente isto, mas como espelho no qual, refletindo, adquirirás a beleza, e pouco a pouco irás adornando-te à semelhança de mim mesmo. Porque a propriedade do espelho é fazer parecer dentro de si mesmo, fazer parecer dentro de si a imagem similar àquela de quem se olha nele. Se assim é o espelho material, muito mais é o divino. Porque minha humanidade serve ao homem como espelho para olhar para a minha divindade. Eis porque todos os bens para o homem derivam de minha humanidade. Ao dizer isto, senti-me confiante, que me veio o pensamento de querer falar-lhe dos castigos. Talvez me ouvisse e fizesse a tentativa de o aplacar completamente. Mas enquanto me dispus a isto, como o raio desapareceu, e minha alma, correndo atrás dele, se encontrou fora de mim mesma, mas não o pude reencontrar mais. E com grande amargura minha, vi muitas pessoas que iam às prisões, e a outros sectários que saíam para atentar contra outras vidas de reis e de outros chefes. Via que se consumiam de raiva porque lhes falta um meio para sair entre os povos e fazer matança. Sem dúvida, chegará seu tempo. Depois disso, eu me encontrei em mim mesma, toda oprimida e aflita. É bem importante isso que Jesus fala, então vou reler para buscar compreender um pouco melhor o que ele está falando. Ele diz assim: Diante de minha majestade e pureza, não há quem possa estar de frente, mas todos estão obrigados a estar por terra e golpeados pelo fulgor de minha santidade. Então, por isso é que ele não aparece na forma divina para as pessoas, até mesmo para Luísa, ele aparecia na humanidade. Porque se ele aparecesse como como divino mesmo, se ele aparecesse como Deus divino, na divindade, ninguém suportaria. Aí lembra aquela passagem lá de Moisés, né? Ele só vê, tipo, meio que de costas, assim. Ele não é capaz, não suportaria ver Deus. Ninguém que visse Deus permaneceria vivo, né? O homem gostaria de quase fugir de mim, porque é tal e tanta sua miséria que não tem coragem para sustentar-se ante do ser divino. Então, imagina, nós somos tão pequenos, tão miseráveis, que se a divindade se pusesse diante de nós, da forma como ela é, esplendorosa, pura, majestosa, bela, seríamos golpeados de tal forma que não poderíamos nos sustentar. Mas a tendência seria fugir, porque se esconder. Talvez até mesmo isso, que quando talvez foi isso que aconteceu com Adão quando pecou, porque ali ele perdeu o dom da divina vontade, que dava para ele ali as condições de ter esse contato com Deus, porque naquela época Jesus ainda não tinha se encarnado, então ele tinha contato com o divino, mas o divino estava dentro dele também. Então por isso ele não desfalecia, não desfalecia, embora fosse Jesus que falasse com ele, mas Jesus ainda não havia se encarnado, não havia se encarnado.
não havia tomado a forma humana ainda. Imagina nós, nas circunstâncias da vida limitada que a gente tem, toda a realidade de miséria que o ser humano, que nós seres humanos temos, não suportaríamos mesmo estar diante da majestade divina. Então, fazendo uso de minha misericórdia, assumi minha humanidade. Então, para isso que ele se encarna, assume a humanidade, para que fosse atenuado os raios da divindade. Mas isso não significa que ele não emane divindade. Ele emana divindade, mas é com raios atenuados, por causa da humanidade. Na humanidade, ele atenua a divindade ali, para poder não ser ali totalmente... não destruir o humano por completo no momento que ele está diante de um ser humano. É meio para infundir confiança e ânimo ao homem para vir a mim. Então, a humanidade de Jesus é um meio que faz com que o homem tenha confiança, infunde no homem essa confiança para que ele vá até o Senhor, para que ele vá até Jesus, para que ele vá até Deus, por causa que ali ele vê que tem ali uma semelhança, né? Jesus assumindo a humanidade, ele dá essa semelhança, manifesta essa semelhança conosco. Embora nós é que tenhamos a semelhança, que recebemos de Deus a semelhança, mas ele assumindo a humanidade, ele aparece como um nós, como a gente é. Que expande raios atenuados da divindade. Tem o bem de poder purificar. Então, olha só, que interessante. Diante da humanidade, que atenua os raios da divindade, se torna ali um meio para infundir a confiança e o ânimo, ou seja, a coragem, para que o homem vá até Deus. E indo até Deus, o homem se colocando diante da humanidade de Jesus, e recebendo esses raios atenuados da divindade, vai sendo purificado. Então, estar diante de Jesus é estar se purificando, se santificando e até se divinizando na própria humanidade dele divinizada. Por isso, tu estás sempre de frente para a minha humanidade, tendo-a como espelho no qual purificarás todas as tuas manchas. Então, é necessário estar diante de Jesus para poder ser purificado. Então, é Ele, né, que nos purifica. E não somente isso, mas como o espelho no qual, refletindo, adquirirás a beleza. E pouco a pouco irás adornando-te à semelhança de mim mesmo. Então, assim como a gente olhando no espelho material, a gente vê a nossa imagem refletida, imagina estar diante de Jesus ali com um espelho, a nossa imagem dentro dele ali sendo purificada, está lá dentro sendo purificada. Então, se a gente, de repente, o espelho ali tivesse, como naquele conto de fada, né? Espelho, espelho meu, quando o espelho fala. E aí a pessoa entrasse de verdade dentro do espelho. Então, nessa realidade de purificação, é como se a gente entrasse dentro do espelho, né? Então, esse espelho é a própria humanidade de Jesus, que contém ali a divindade. Então, se a gente está diante dele, se a gente está ante ele ali, diante dele, para receber dele esses reflexos vão nos purificando para ir tornando-nos semelhante realmente a ele, aquilo para o qual nós fomos feitos, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas como a realidade do pecado tirou essa semelhança, estar diante de Jesus, da humanidade dele, vai nos devolvendo essa semelhança, como nesse espelho. Então é interessante a gente entender isso. Eis porque todos os bens para o homem derivam da minha humanidade. Então, tudo aquilo de bem que nós recebemos vem da humanidade de Jesus. Tudo, porque, inclusive, ele conquistou tudo para nós. Não só também ao retorno ao céu, mas, e mais grandiosamente, o dom de volta, o dom da divina vontade, o dom de ter ele mesmo totalmente, completamente, corpo, sangue, alma e divindade, assim como na Eucaristia ele está totalmente 100% homem, 100% Deus, contido, reduzido dentro de uma partícula de pão e de uma porção de vinho, está ali totalmente inteiro. Também em nós, como hóstias vivas, ele na divina vontade, pelo dom da divina vontade, ele também assume a nossa humanidade e passa a ser dentro de nós humano e divino dentro de nós, porque a humanidade não se separa da divindade. Jesus é 100% Deus, 100% homem, mesmo depois de ressuscitado. E quando ele assume a nossa vida pelo dom, através do dom da vontade de Deus,
da vontade divina, ele também passa a habitar dentro de nós. E aí essa semelhança toda é restaurada. A partir do dom, ele restaura a semelhança, porque aí nós realmente somos aquilo para o qual nós fomos feitos. E, claro, primeiro a gente passa pela ordenação, assumindo o posto no qual ele nos coloca, e o último passo é esse ser aquilo para o qual nós fomos feitos. Isso vem através do conhecimento, através do amor que nós temos a partir do momento que a gente vai conhecendo Deus e desejando profundamente esse projeto sendo e acontecendo dentro de nós. Amém, Fiat.